O tribunal estava cheio naquela manhã. O ar era pesado, misto de perfume caro e tensão. Bancos de madeira alinhados, murmúrios contidos, olhares curiosos. Eu estava sentada à mesa da defesa, mãos apoiadas sobre um conjunto de documentos que pareciam pesar toneladas. Do outro lado, ele sorria. Meu ex-marido. Terno impecável, postura relaxada, cercado por advogados confiantes. Atrás dele, alguns familiares cochichavam, trocando olhares de desprezo na minha direção. Eu conseguia ouvir fragmentos. Ela não vai conseguir nada. Está tentando aparecer. Ridícula. Respirei fundo. Aquela não era apenas uma audiência sobre divisão de bens. Era a tentativa dele de me pintar como desequilibrada, oportunista, ingrata. Depois de 20 anos de casamento, ele havia entrado com um pedido alegando que eu nunca contribuí de forma significativa para o patrimônio construído. Nunca contribuí. Eu, que administrei a casa, cuidei dos filhos praticamente sozinha enquanto ele viajava. Eu, que organizei documentos, revisei contratos informais nos primeiros anos da empresa, que segurei as pontas quando ele quase quebrou. Mas nos papéis apresentados pela defesa dele, meu nome aparecia como dependente, como alguém que usufruiu do sucesso alheio. A audiência começou com formalidades. O juiz entrou, todos se levantaram. Sentei-me novamente, sentindo os olhares sobre mim como agulhas. O advogado dele levantou-se primeiro. Falou com segurança, voz treinada, palavras escolhidas para ferir com elegância. Meritíssimo, estamos diante de um caso claro de tentativa de enriquecimento indevido. A requerente busca metade de um patrimônio que não ajudou a construir. Alguns risos baixos ecoaram atrás de mim. Eu não virei. Ele continuou. Meu cliente iniciou seus negócios sozinho. Assumiu riscos sozinho. Trabalhou incansavelmente enquanto a requerente mantinha uma vida confortável. Vida confortável. Eu quase sorri. Ele apresentou gráficos, números, datas, fotografias de eventos empresariais onde eu não aparecia, como se minha ausência nas fotos fosse prova da minha ausência na história. Não há registros formais de participação societária, concluiu. Ela era apenas esposa. A palavra ecoou na sala. Apenas esposa. Ouvi uma risadinha mais alta vindo do banco onde a irmã dele estava sentada. Ela nunca gostou de mim. Sempre insinuou que eu me aproveitava. Meu advogado me lançou um olhar discreto, como quem pergunta se estou bem. Eu fiz um leve aceno. Era a vez da defesa. Ele começou de forma calma, explicando que contribuições nem sempre aparecem em contratos. Que apoio estrutural, gestão doméstica e participação informal também têm valor. Mas eu via no rosto de alguns presentes que aquilo parecia fraco diante da narrativa poderosa construída do outro lado. Então o advogado dele pediu a palavra novamente para uma réplica. Meritíssimo, com todo respeito, estamos falando de números, não de sentimentos. Mais um riso. E foi nesse momento que ele, meu ex-marido, inclinou-se para o lado e sussurrou algo para o advogado. O microfone da mesa captou parte. Ela nunca entendeu nada do negócio mesmo. Alguns ouviram, outros não. Mas eu ouvi. E atrás de mim, alguém riu alto. Riram de mim. Ali, no tribunal. Não era apenas uma disputa financeira. Era a tentativa final de apagar minha importância, de me reduzir a alguém que não entendia nada. O juiz pediu silêncio. Meu advogado então pediu autorização para apresentar uma prova adicional. O advogado dele revirou os olhos. Imagino que seja mais uma tentativa emocional, disse. É uma prova audiovisual, Excelência, respondeu o meu advogado. O juiz autorizou. Um técnico conectou um notebook ao sistema do tribunal. A tela grande posicionada à lateral foi ativada. Algumas pessoas se inclinaram para ver melhor. Meu ex-marido cruzou os braços, confiante. Eu mantive o olhar fixo à frente. A imagem apareceu. Era um vídeo gravado anos antes, em uma reunião informal na sala da nossa antiga casa. Ele estava sentado à mesa, com 2 possíveis investidores. A qualidade não era perfeita, mas o áudio era claro. Minha esposa é quem organiza tudo, ele dizia sorrindo. Se dependesse só de mim, eu já teria me perdido nos números. Os investidores riram. Ela que revisa meus contratos, monta as planilhas, controla prazos. Eu tenho as ideias, mas ela transforma em algo viável. Houve um leve murmúrio no tribunal. O vídeo continuou.
Na verdade, ele acrescentou levantando um copo, essa empresa só existe porque ela segurou as pontas quando eu quis desistir. Silêncio absoluto. O rosto dele começou a perder a cor. A gravação mudou para outra data. Desta vez, ele falava ao telefone com um amigo. Cara, eu só consigo viajar tranquilo porque ela resolve tudo lá atrás. Ela entende mais de fluxo de caixa do que muito contador que eu já contratei. Meu advogado não dizia nada. Deixava o vídeo falar. A terceira parte mostrava uma reunião com funcionários antigos. Se tiverem qualquer dúvida administrativa, falem com ela, ele dizia. Ela é a cabeça organizada disso tudo. A sala estava completamente silenciosa. Olhei discretamente para o banco atrás de mim. A irmã dele não sorria mais. O vídeo terminou. Meu advogado levantou-se. Excelência! Além desses registros, temos e-mails, mensagens e comprovantes de transferências feitas pela requerente nos primeiros anos da empresa, inclusive venda de bens pessoais para capital inicial. Ele entregou uma pasta ao juiz. O advogado dele tentou reagir. Isso é antigo, irrelevante. Irrelevante? Meu advogado interrompeu com firmeza contida. O próprio requerido reconhece a participação ativa da requerente na construção do patrimônio. O juiz analisava os documentos. Meu ex-marido estava rígido na cadeira. Eu não sorri. Não precisava. O advogado dele tentou desqualificar o vídeo. Pode ter sido uma fala informal, uma tentativa de impressionar investidores. Meu advogado respondeu. Interessante como, quando era conveniente, a participação dela era motivo de orgulho. Agora, é inexistente. Um leve murmúrio percorreu a sala. O juiz pediu silêncio novamente. O tribunal considera a prova audiovisual relevante, disse ele por fim, e determinará a perícia complementar para avaliar a extensão da contribuição da requerente. Não era a sentença final, mas era a mudança de rumo. Eu ouvi alguém atrás de mim cochichar. Então, ela participava mesmo. Outra voz respondeu. Parece que sim. A audiência foi suspensa para análise posterior. As pessoas começaram a se levantar. Meu ex-marido ficou sentado por alguns segundos, imóvel. Depois levantou-se abruptamente e veio na minha direção. Você gravou isso? Sussurrou furioso. Não, respondi com calma. Você gravou. Ele abriu a boca, mas não encontrou palavras. Você sempre gostou de falar demais quando se sentia seguro, completei. Ele passou a mão pelo rosto. Isso vai complicar tudo. Eu inclinei levemente a cabeça. Complicar para quem? Ele não respondeu. Enquanto eu saía do tribunal, senti os olhares diferentes dos que senti ao entrar. Não eram mais de deboche. Eram de curiosidade, alguns até de respeito. Lá fora, o céu estava claro. Respirei fundo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre verdade. Durante anos, eu aceitei ficar nos bastidores. Não precisava de palco, não precisava de aplausos, mas também não aceitava ser apagada. No estacionamento, meu advogado se aproximou. Você foi muito inteligente guardando isso, disse. Eu balancei a cabeça. Eu nem lembrava desse vídeo. Ele enviou para um dos investidores na época. Anos depois, quando comecei a organizar arquivos antigos, encontrei uma cópia no e-mail. Às vezes, a verdade espera o momento certo, ele comentou. Entrei no carro e fiquei alguns minutos em silêncio antes de ligar o motor. Naquele tribunal, riram de mim. Mas o vídeo não foi apenas uma prova técnica. Foi a lembrança pública de algo que ele tentou reescrever. Meses depois, a sentença saiu. O juiz reconheceu minha participação efetiva na construção do patrimônio e determinou a divisão proporcional justa, considerando não apenas registros formais, mas contribuições comprovadas por testemunhos e provas documentais. Quando li a decisão, senti algo diferente de vingança. Senti validação. Ele tentou recorrer, mas o desgaste público já havia feito efeito. Alguns parceiros de negócios começaram a questionar outras narrativas. A imagem dele de empresário impecável sofreu arranhões. Eu, por outro lado, recebi mensagens de mulheres que acompanharam o caso. Algumas estavam no tribunal naquele dia. Outras ouviram falar. Você me representou. Eu também fui chamada de apenas esposa. Obrigada por não ter ficado em silêncio.
Eu percebi que aquela história era maior do que eu. Quantas mulheres tiveram contribuições invisíveis? Quantas foram reduzidas a figurantes na própria trajetória? O vídeo exibido no tribunal não mudou apenas um processo. Mudou a narrativa. Algumas semanas depois, encontrei-o por acaso em um corredor do fórum. Ele parecia mais cansado. Você poderia ter resolvido isso sem me expor, disse em tom baixo. Eu o encarei por alguns segundos. Eu tentei resolver em casa. Você preferiu rir de mim no tribunal. Ele desviou o olhar. Não achei que você tivesse algo assim. Esse foi seu erro. Ele ficou em silêncio. Eu não sentia ódio. Sentia distância. A verdade é que, se ele tivesse reconhecido minha participação desde o início, nada daquilo teria sido necessário. Mas ele escolheu o caminho da negação pública. E quando se transforma alguém em alvo de riso diante de todos, precisa estar preparado para o momento em que a verdade aparece. Naquela manhã no tribunal, quando ouvi as risadas, senti uma pontada antiga de insegurança. Por um segundo, a dúvida quase voltou. E se eu estivesse exagerando? E se realmente não tivesse feito tanto quanto imaginava? Mas o vídeo respondeu por mim. Às vezes, a maior arma não é a acusação, é a memória registrada. Hoje, quando lembro daquele telão acendendo no tribunal e da própria voz dele ecoando pela sala, percebo que não foi humilhação que eu senti no final. Foi libertação. Porque depois que a verdade é exibida, ninguém consegue voltar a rir da mesma forma. E eu nunca mais aceitei ser chamada de apenas nada. No tribunal, riram de mim. Então o vídeo foi exibido. E naquele momento, não fui eu quem ficou sem palavras.